Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa segunda-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, o texto no qual vamos meditar hoje é Malaquias, capítulo 2. Esse foi o profeta que concluiu os escritos proféticos antes do chamado período intertestamentário. O nome Malaquias significa meu mensageiro e ele veio para denunciar que mesmo depois do retorno do povo de Judá, do exílio da Babilônia, de volta para Jerusalém, quando o templo foi restabelecido, os sacrifícios recomeçaram, o povo, inclusive os sacerdotes, que eram líderes do povo, continuavam falhando em representar o Senhor, em ser como o povo de Israel havia sido chamado para se tornar uma bênção para os povos ao redor. E ele aponta então para Jesus, que viria como verdadeiro mensageiro, Messias de Israel, Salvador de todos os povos. Hoje em Malaquias 2 nós vamos ver especialmente uma palavra direcionada aos sacerdotes. Hoje nós vimos constantemente e é sabido, infelizmente, da realidade que autoridades são boa parte da corrupção que existe na nossa sociedade, incluindo, infelizmente, policiais, juízes, políticos, e naquele contexto não era diferente. Malaquias reconhece que o povo por si próprio não tinha capacidade de andar nos caminhos do Senhor, de viver em verdadeira justiça, de praticar uma adoração sincera e espiritual. Mas ele aponta para essa esperança em Jesus, que traria o Espírito Santo e a capacidade para os seus humildes servos caminharem de acordo com a vontade de Deus e assim experimentarem o melhor que Deus tinha preparado para nós e para nossas famílias. Então, te convidamos a meditar conosco hoje com a leitura de Malaquias 2. E ao final dessa leitura, eu e a Rafa queremos orar pela sua família, por essa nova semana que estamos iniciando hoje. Sim, então vamos orar pedindo ao Senhor para abençoar esse tempo que nós vamos ter aqui juntos e falar aos nossos corações. Amém. Pai, obrigado por esse novo dia. Obrigado, Pai, que nós sabemos que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Então nós pedimos, Pai, traga sabedoria, discernimento, abra os nossos olhos para vermos e enxergarmos, Pai, os princípios da Tua palavra, a verdade que há em Ti, Pai, e os Teus direcionamentos. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe conosco então esse curto capítulo de Malaquias 2 que diz assim: Agora, este mandamento é para vocês, ó sacerdotes. Se não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei a maldição sobre vocês e até as suas bênçãos a amaldiçoarei. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honraram, não me honram de coração. Por causa de vocês, repreenderei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício nas suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então saberão que fui eu que dei a vocês este mandamento, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhe dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava na sua boca, e nenhuma falsidade achou-se nos seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado. É lógico que aqui o profeta está falando de Jesus, o Messias, que mesmo sendo perfeito, viria para pagar o preço da nossa reconciliação com Deus. Ele menciona Levi porque os sacerdotes eram descendentes de Arão e eram da tribo de Levi, mas o Novo Testamento deixa claro que essa aliança foi, na verdade, passada para Jesus, mesmo ele sendo da tribo de Judá, mas ele foi aquele que desviou muitos do pecado e os ajudou a caminhar pelos caminhos do Senhor. Ou seja, uma descendência natural, uma linhagem carnal não seria suficiente nunca para ajudar uma pessoa a caminhar nos caminhos do Senhor, mas com a ajuda de Jesus, esse prometido Messias de Israel e Salvador de todos os povos, nós poderíamos ser desviados dos nossos maus caminhos e com a graça de Deus viver uma nova vida. E destacamos especialmente em Malaquias 2, o verso 7,
que diz: os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos buscam a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Novamente, a palavra ou nome Malaquias significa meu mensageiro. E o profeta Malaquias, como todos os demais, com a sua própria vida profetiza apontando para Jesus, dizendo: ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês se desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram o tropeço de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos, mas são parciais quando ensinam a lei. Outra observação interessante: em todas as cartas pastorais escritas pelo apóstolo Paulo, o que ele mais destaca em relação à exigência para uma pessoa exercer o sacerdócio, o ministério cristão, é a fidelidade em relação ao ensino cristão. Ele ensina que o ministro cristão, aquele que está se dedicando a ensinar a palavra de Deus, não pode ser parcial, não pode se vender por dinheiro, não pode ensinar em troca de lucro, mas ele deve ser fiel à palavra de Deus. Entre várias recomendações que nós vemos nas cartas de Paulo a Timóteo, a Tito, a Filemon, o que ele mais ressalta é a fidelidade em relação ao ensino. Aqui, nesse contexto, Malaquias acusa o seu povo em nome do Senhor, porque o ensino dos sacerdotes não os direcionava o povo a viver em justiça, ou a conhecer o Senhor, ou a andar de acordo com a vontade de Deus. Então, em Jesus, e aqueles que realmente representam Jesus, estão ensinando o verdadeiro ensino cristão, vão priorizar de forma completa, de forma fiel, o ensino da palavra de Deus. Verso 10. Não temos todos um único Pai? Não fomos todos criados por um único Deus? Por que então quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa detestável foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, casando-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor remova das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há uma outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o meu altar, o altar do Senhor. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem aceita das suas mãos com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você foi infiel a ela, embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança matrimonial. O profeta está declarando tanto em relação à prática do adultério no aspecto físico, como no aspecto espiritual. Como vários outros profetas, Malaquias também acusa o povo da prática da idolatria. Como um relacionamento entre um homem e uma mulher é ferido, assim também um relacionamento entre o homem e Deus é magoado pela prática da idolatria. As duas coisas aconteciam e as duas coisas magoavam o coração de Deus, estava contrariamente à vontade de Deus. Verso 15 diz assim: Acaso Deus não os fez um, com uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham cuidado, não sejam infiéis. E conclui dizendo: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Ainda perguntam, quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. É aquela fala: não tem nada a ver, não tem problema fazer isso porque Deus não se importa, considerando aquilo que é errado como se fosse certo, a inversão de valores e a prática da injustiça de forma descarada. Assim como perguntam:
onde está o Deus da justiça? Essa é outra pergunta que hoje em dia nós também ouvimos. Onde está o Deus da justiça? Onde está a prova do amor de Deus? Que problema tem viver dessa maneira que se diz desagradar ao Senhor? Na verdade, não tem nada a ver, não vai ter nenhuma consequência. Malaquias, como um mensageiro do Senhor, aponta para Jesus como aquele que viria não apenas para nos mostrar o caminho, mas também para nos dar graça, capacidade de andarmos nos caminhos do Senhor. Então é sobre isso que eu e a Rafa queremos orar, pela sua vida e pela sua família hoje. Vamos colocar nossos casamentos, como Amém. menciona nesse texto, nossos filhos, que a nossa família se agrade da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo e viva de maneira que o Senhor também se agrade do nosso estilo de vida. Era difícil para o povo de Malaquias, para essas gerações aqui, os profetas que nós estamos lendo declaravam a palavra de Deus, viver nos caminhos do Senhor pela sua própria capacidade, mas pelo Espírito de Deus nós somos empoderados e chamados para viver uma nova vida para a glória de Deus, uma vida que resultará em bênção para nós mesmos e também para os nossos descendentes. Amém. Então vamos orar, pedir essa bênção do Senhor, que nós possamos também andar em fidelidade a Deus, aos nossos relacionamentos, seja o nosso cônjuge, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor. Que isso é algo que é valoroso diante de Deus. Sim, vamos orar juntos? Sim. Pai, muito obrigado pela sua preciosa palavra. Recebemos com gratidão, recebemos com honra e alegria a instrução da palavra do Senhor, que nos mostra o que o Senhor valoriza e o que desagrada ao Senhor. Sim, nós pedimos Pai, que o Senhor nos dê olhos para vermos as maravilhas da Tua lei. Abra os nossos ouvidos para ouvir as Tuas palavras e o nosso coração para desfrutar entendimento, humildade, verdadeiro temor do Senhor. Pedimos, Pai, em favor dessa pessoa que está conectada conosco agora, que o Senhor contemple a sua realidade, ouça o seu clamor e venha, Pai, de encontro a cada uma das nossas necessidades, operando verdadeiros milagres nesse dia de hoje, nessa Amém, semana Pai, que assim iniciamos. seja, em nome de Nós Jesus. queremos, Pai, e oramos para que essa seja uma semana de boas notícias, de portas Sim, meu abertas, Pai, de em nome de soluções, de milagres, maravilhas, sinais e prodígios. Amém, para a Senhor. glória do Senhor. Permita que o Teu nome seja glorificado através de tudo que nós somos, de tudo que temos e vivemos. Que haja curas sobre aqueles que estão enfermos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor é o nosso Deus, Jeová Rafá, e para o Senhor não há difíceis, Amém, muito menos Senhor, em nome de impossíveis. Jesus. Uma É verdade, palavra do meu Senhor Pai. muda a nossa realidade. Sim, meu Pai, que sejam vem, abertas portas de trabalho, oportunidades de negócios, provisão para aqueles que necessitam de uma provisão hoje, nessa semana. Pedimos paz nos lares e, sobretudo, Pai, em nossos corações, esse senso de justiça e de capacidade de andarmos nos caminhos do Senhor, momento a momento, guiados pelo Teu Espírito, vivendo uma vida que agrade e honre o Senhor. Entregamos ao Senhor essa semana cada decisão que Senhor, temos em a nome tomar, de Jesus. todas as nossas responsabilidades, Sim, meu Pai. ocupações, relacionamentos, tudo que toma o nosso nome, entregamos a nossa família e o nosso futuro sob os Teus cuidados. Recebe, E meu oramos Pai. com fé e com ações de graças ao Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas até aqui, por todas as Tuas bênçãos e pelo melhor do Senhor que o Senhor ainda nos dará. Te damos graças mais uma vez e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe muito o seu dia, essa semana que se inicia. Que bom dia para todos que estão online conosco também, que estarão ao longo desse dia. Não deixe de compartilhar, de convidar também mais amigos a estarem fazendo a leitura bíblica. Agora a gente está no finalzinho do Antigo Testamento, que não é antigo, sempre renova, porque a palavra do Senhor se renova e faz aplicável a cada momento da nossa vida, mas é com alegria que nós já estamos aí nessa reta final, né, meu amor? Graças a Deus. Obrigado por participar conosco e por compartilhar também essa ministração com alguém de quem você se lembra agora. Tenha uma semana muito abençoada. Nós amamos vocês. Um abração.